Você é policial? É militar? É praticante de artes marciais? Conhece esse cara aqui? E esse aqui? Não? Sorte deles. Simulação de crime. Não tem graça. Seu irresponsável. Olha, pessoal, vamos começar essa semana, trabalhar bastante. Mas a mensagem de hoje é a seguinte: nós moramos num país de subemprego, pouca educação, pouca cultura. Aqui, as diversões são regadas a bebida alcoólica e festa sem sentido nenhum. Se alguém ficar com a bochecha rosada em função do que eu estou dizendo aqui, não se preocupe. A verdade, às vezes, vai machucar realmente, né? Não temos o hábito de construir grandes feitos, né? Inclusive, quando a gente vê algum brasileiro lá fora conseguir alguma grande meta, a gente fica todo orgulhoso. O brasileiro fez isso. Só que a gente está acostumado a sofrer tanto aqui, e quando a gente vai lá para fora e encontra uma estrutura para estudo, ciência, etc., não é difícil despontar, concorrendo com europeus e americanos que têm uma vida num patamar um pouco mais confortável, seguro e com mais saúde, não é isso? Mas se a gente tem essa realidade aqui nesse país, algumas pessoas podem parar, refletir para encontrar uma forma de melhorar isso tudo, né? Qual grande ideia alguns têm colocado em prática nessa realidade que eu descrevi? Promover falsos assaltos e falsos atos de crime contra pessoas inocentes, as traumatizando e acabando com a inocência delas. Esse cara aqui e mais uma dezena deles acham que é uma ótima ideia sair por aí forjando atos criminosos contra pessoas inocentes. É verdade. E assim, o engajamento deles é enorme. As pessoas estão adorando isso. Esse cara em especial, ele tem um estereótipo todo desenhado. Sabe por quê? Inclusive com tornozeleira eletrônica. Mas sabe por que ele faz isso? Ele faz isso como um escudo, porque ele está querendo dizer ali que o conjunto que ele está utilizando é de minorias, é de pessoas carentes, é de pessoas de baixa renda, pessoas humildes, e que a gente não poderia ter nenhum tipo de preconceito com relação a isso. Mas isso é fazer com que as pessoas fiquem reféns da situação, porque quando ele se aproxima de alguém, ele faz isso de forma ostensiva. Em alguns dos vídeos dele, em que ele faz essa pegadinha aí de fingir que vai assaltar as pessoas para ver qual é a reação, ele de fato subtrai bens. Ele pega o telefone, ele fica sentado perto da bolsa, ou seja, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com nada. Ele simplesmente quer promover essas reações das pessoas. E olha, ele tem conseguido um bom sucesso com isso. Vamos dar uma olhadinha nos números dele. Nesse caso aqui em especial. Olha só. Olha aqui. Bom, eu acho uma brincadeira de péssimo gosto. Principalmente porque você não está mexendo com nenhuma área da comédia. Você está utilizando uma coisa que assusta as pessoas. A violência é uma coisa que traumatiza as pessoas. Algumas pessoas, inclusive, que já passaram por violência ou foram assaltadas ou vítimas de algo pior, ao ser inserida num tipo de brincadeira dessas, ela pode vir a ter algum tipo de problema. Ela pode, inclusive, ter um mal súbito ali. Por que não? Quem já passou por violência pode até dizer aí se seria uma situação trivial passar por uma brincadeira dessas. Há quem diga que essas questões são todas combinadas. Podem até ser. Os maiores e os mais famosos podem combinar com as pessoas, mesmo porque se eles não fizerem isso, eles estão se colocando muito em risco. Você que pratica artes marciais, já pensou se um cidadão desse faz uma brincadeira dessa com vocês? Você está ali ao lado da sua namorada, faixa roxa, faixa preta, de karatê, de jiu-jitsu, ou então tem um treinamento de defesa pessoal, e até pessoas engajadas com equipamentos, uma lâmina, ou um policial à paisana portando o seu equipamento de segurança. O resultado de uma brincadeira dessa poderia ser algo bem desagradável para essas pessoas que fazem, não é? Mas mesmo que essas pessoas combinem com essas pessoas que estão aparecendo, né, combinem, forjem a situação, ela está cometendo dois erros, na minha opinião. Primeiro, por estar enganando as pessoas e fazendo as pessoas se idiotizarem mais ainda, porque é um conteúdo que realmente não vai te deixar melhor, vai te deixar pior. E segundo, que ele, querendo ou não, incentiva uma série de outras pessoas que estão vazias de pensamento e acham que esse tipo de operação é uma operação
positiva, por que não? Olha lá, ele está fazendo, tem engajamento, é engraçado, por que eu não vou fazer também? Aí jovens fazem isso. Já existem casos no país em que jovens brincando dessa maneira se deram muito mal. Tem esse daqui e tem também essa turma aqui, né? São brincadeiras que realmente eu não sei se essas pessoas tiveram orientações dos pais, não sei se as pessoas não têm pais, eu não sei se desafiaram seus pais, se estudaram ou não. Como é que você coloca na sua cabeça que é uma boa ideia fingir que vai cometer crimes com pessoas no país que você vive, que é o Brasil, onde a criminalidade domina e faz com que todas as pessoas se sintam inseguras? É isso? Mas está acontecendo. Aí eu pergunto o seguinte: a gente que tem o cuidado de estar em locais seguros e prestar atenção em tudo que está acontecendo, nós que escaneamos todas as possibilidades e saímos, nós que eu digo, os lutadores de artes marciais, defesas pessoal, praticantes de defesa pessoal e policiais da paisana, agentes de segurança pública, já pensou se uma brincadeira dessa chega até a gente? Como que poderia ser o desfecho disso? E para explicar depois, e se a gente não tiver nada gravado? Pensou se a gente simplesmente arrebenta uma pessoa dessa ou pior e depois vai descobrir que isso não passava de uma brincadeira e ter que explicar isso na justiça, enfim, é complicado, né? Por que eu estou falando isso hoje? Para poder abrir essa semana e a gente ter como melhorar o nosso ambiente, principalmente a gente que faz parte dessa pequena massa do país que é ativa fisicamente, tem conhecimentos de artes marciais e equipamentos de segurança. A gente precisa melhorar o nosso ambiente, levar a sério aquilo que deve ser levado a sério e repudiar aquilo que não deveria nem existir. Porque se der uma zebra aqui no país, como deu lá na Ucrânia, quem é que vai estar à frente? Não vai ser o palhaço que está fazendo esse tipo de brincadeira na rua. Não vai ser o inocente, frágil, que está sem treinar e está sofrendo esse tipo de palhaçada. Vai ser a gente. É isso que está acontecendo lá. Para atacar e para se defender. A parte ativa somos nós mesmos. Então a gente tem, certo, uma responsabilidade, uma obrigação de ficar, de alguma forma, tentando evitar com que esse tipo de brincadeira perpetue. Não compartilhando, explicando que isso não tem graça nenhuma, privando os nossos filhos desse tipo de material, porque a criança em formação, se ela vê uma coisa dessa, ela vai achar graça. Porque a essência, a comédia que está inserida nesse tipo de atuação aí, é o fato de ser tudo uma brincadeira e ter uma reação inesperada de outra pessoa. Ela não tem um conceito ainda de crime e de violência formado na cabeça. Ela não sabe quais são as consequências de um latrocínio, ela não sabe quais são as consequências de um homicídio, ela não sabe. O que ela sabe é policial e bandido de desenho animado e filme de Hollywood, né? E de super-heróis. Hoje em dia, os filmes de super-heróis, ninguém morre mais, né? Nem tem nem sangue. O que a gente vê aí realmente a coisa ficou muito family friendly. Por um lado isso é muito bom, mas por outro tira certa... faz com que os adolescentes aí percam um pouco a noção da realidade, não é isso? Bom, a mensagem de hoje é essa, e se esse vídeo chegar para algum desses palhaços, no sentido não pejorativo, mas no sentido de comédia mesmo, e palhaços pejorativamente falando também, presta atenção vocês vão se dar mal uma hora ou outra fazendo esse tipo de brincadeira, porque vocês estão brincando com fogo. Uma hora vocês vão encontrar um bandido de verdade, uma hora vocês vão encontrar uma pessoa de bem que está preparada para reagir, e se vocês estiverem fazendo isso tudo fingindo, vocês estão incentivando outras pessoas a se darem mal. Ou seja, não tem nada de bom nisso. Tem outras formas de você produzir conteúdo e fazer com que a roda gire para vocês também. Esse tipo de conteúdo deve acabar, beleza? E deveria ser, inclusive, investigado pelas autoridades, tá? Porque isso aí, querendo ou não, você está constrangendo pessoas inocentes a um momento de terror ali, mesmo que momentâneo e rápido. Me fala o que vocês acham sobre esse tipo de brincadeira e o que vocês fariam com uma pessoa que fizesse isso com vocês nas ruas. Me conta aí. E outra coisa, eu preciso que vocês deem um joinha no vídeo e também se inscrevam. Muita gente está vendo os vídeos e não está se inscrevendo, para a gente poder bater as nossas metas aqui e continuar conversando sobre defesa pessoal, artes marciais e o trekking,
Vejam nossos vídeos de trekking também. Eu tô fazendo uma edição agora de uma ida que a gente deu numa serra muito legal aqui em Minas Gerais. E não se esqueçam, quem já assistiu os nossos vídeos sabe, que esse ano há previsão de a gente fazer a maior praia do mundo a pé, eu sozinho, 9 dias, sem equipamento nenhum, e atravessar a maior praia do mundo com uma mochila nas costas. Vamos ver se isso é possível esse ano, eu acho que sim, mas para isso a gente tem que bater as metas do canal, beleza? Um abraço para vocês, boa semana, vamos em frente, fui!